Capítulo 59. Um encontro. Deve ser um vinho bem enérgico a política, dizia eu comigo, ao sair da casa de Lobo Neves. E fui andando, até que na Rua dos Barbonos vi uma sege, e dentro um dos ministros, meu antigo companheiro de colégio. Corteja-nos afetuosamente, a sege seguiu. E eu fui andando. Por que não serei eu ministro? Esta ideia, rútila e grande, trajado ao bizarro, como diria o padre Bernardes, esta ideia começou uma vertigem de cabriolas, e eu deixei-me estar com os olhos nela, achar-lhe graça. Não pensei mais na tristeza de Lobo Neves, senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o menino com o homem, e perguntei a mim mesmo por que não seria eu como ele. Entrava então no passeio público, e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não será ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Entrei, fui sentar-me num banco, a remoer aquela ideia. E Virgília que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se para mim uma cara, que me não pareceu desconhecida. Conhecia, fosse donde fosse. Imagine um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Gessler. Imagine agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as carnes, ou literalmente os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo passo a um amarelo sem brilho. O pelo desaparecia aos poucos. Dos 8 primitivos botões restavam 3. As calças, de brim pardo, tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando o colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Aposto que me não conhece, senhor Dr. Cubas, disse ele. Não me lembra. Sou o Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de Vieira para contar tamanha desolação? Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio tão inteligente e abastado. O Quincas Borba? Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avilentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Mas era. Os olhos tinham um resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar escarninho, que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo arredei os olhos. Se a figura repelia, a comparação acabrunhava. Não é preciso contar-lhe nada, disse ele enfim. O senhor adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas, em que eu figurava de rei? Que trambolhão! Acabo mendigo. E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna, e não sei até se contente. Talvez contente. Com certeza, impassível. Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica. Parece que a miséria lhe calejara a alma, a ponto de lhe tirar a sensação de lama. Arrastava os andrajos, como outrora a púrpura, com certa graça indolente. Procure-me, disse eu. Poderia arranjar-lhe alguma coisa. Um sorriso magnífico lhe abriu os lábios. Não é o primeiro que me promete alguma coisa, replicou, e não sei se será o último que não me fará nada. E para quê? Eu nada peço a não ser dinheiro. Dinheiro sim, porque é necessário comer, e as casas de pasto não fiam, nem as quitandeiras. Uma coisa de nada, uns 2 vinténs de angu, nem isso fiam as malditas quitandeiras. O inferno, ia dizer meu amigo, o inferno, o diabo, todos os diabos. Olhe, ainda hoje não almocei. Não? Não, saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No 3º degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois saí cedo e ainda não comi.
Tirei a carteira, escolhi uma nota de 5.000 réis, a menos limpa, e dei-lhe. Ele recebeu-a com os olhos cintilantes de cobiça. Levantou a nota ao ar e agitou-a entusiasmado. "Nhoque tingonovintes!" bradou. E depois beijou-a com muitos ademanes de ternura, e tão ruidosa expansão que me produziu um sentimento misto de nojo e lástima. Ele, que era arguto, entendeu-me. Ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria de pobre que não via desde muitos anos uma nota de 5.000 réis. "Pois está em suas mãos ver outras muitas", disse eu. "Sim", acudiu ele, dando um bote para mim. "Trabalhando", concluí eu. Fez um gesto de desdém. Calou-se alguns instantes. Depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa abjeção tão cômica e tão triste, e preparei-me para sair. "Não vá sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria", disse ele, escarranchando-se diante de mim.